A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Deixar para os irmãos aqui no Evangelho de João, capítulo 12, vou estar lendo do versículo 12 em diante, amém? Vai dizer assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, meus irmãos, aqui a multidão que estava em Jerusalém começou a se alegrar, meus irmãos, para receber Jesus, receber o profeta mais poderoso da face da terra, receber o próprio Deus, meus irmãos, que é Jesus. Eles iam receber Jesus, meus irmãos. Daqui já estavam alegres, porque eles sabiam que Jesus ia aparecer lá. Eles sabiam quem Jesus de fato era. Que Jesus não era nenhum monstro que os fariseus estavam pintando. Que Jesus não era nenhum mercenário, não era nenhum usurpador como os fariseus da religião pinta Jesus até hoje, meus irmãos. Eles só usam o nome de Jesus para atrair as pessoas, mas o que eles fazem é totalmente diferente, meus irmãos. E evangelho não tem nada, tá? Não se iludam, meus irmãos. De evangelho mesmo não tem absolutamente nada. Eles só usam o nome de Jesus, tá? Mas o que eles fazem não tem nada a ver com ele. Meus irmãos, e aqui eles estavam alegres porque eles iam receber Jesus, porque Jesus ia a Jerusalém. E onde Jesus vai, meus irmãos, alguma coisa acontece. E aqui, meus irmãos, vai mostrar o que Jesus ia fazer lá em Jerusalém, meus irmãos. E tinha muita coisa errada lá no templo, meus irmãos. Eu vou ver aqui, mas eu acho que João não relatou sobre isso, mas nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos você encontra, tá? Mas eu vou dar uma olhada aqui nessa passagem, porque, meus irmãos, o apóstolo João, ele se preocupou mais em dar ênfase à essência de Jesus, a essência divina de Jesus. Mas da mesma maneira, meus irmãos, aqui vai acontecer algo extraordinário. Jesus vai fazer uma limpa naquele templo. Eles vão ver a profecia se cumprindo, porque aquele lugar, meus irmãos, era corrupção pura, estava totalmente corrompido. Ali, meus irmãos, era o lugar mais assombrado da face da terra, cheio de sangue de animal, meus irmãos, cheio de rapina, meus irmãos, cheio de podridão. Aquele é o lugar mais assombrado da face da terra. Aquele lá, meus irmãos, era o lugar mais assombrado da face da terra, onde tinha muito derramamento de sangue de animal, muito sacrifício, meus irmãos, de sangue. Meus irmãos, o próprio Deus, não me engano, em Malaquias, ele falou: quem me dera ouvir alguém que fechasse as portas desse templo de vocês, que acabasse com esse culto de vocês, para você ver, meus irmãos, o que o nosso Pai falou disso aqui no Velho Testamento. Agora imagina, meus irmãos, a podridão que havia ali. Imagina a quantidade de energia negativa que tinha ali. Meus irmãos, e vocês achando que Jesus vai querer reinar nisso aqui? Pelo amor de Deus, meus irmãos. Nem Deus no Velho Testamento, meus irmãos, quis saber disso aqui. Vocês acham mesmo que Jesus ia sentar num trono aí? Para! Obviamente que ele não ia. O lugar, meus irmãos, cheirava a sangue podre. Jesus vai querer reinar nisso aqui? Trocar o reino dele lá em cima por isso aqui? Obviamente que não. Meus irmãos, eu não sei como é que tá esse templo lá em Jerusalém. Mas deve estar do mesmo jeito até o dia de hoje, que eles não mudaram.
Meus irmãos, o que eu tô falando aqui, meus irmãos, é que Jesus, meus irmãos, não ia querer reinar nesse lugar, mas ele foi lá para fazer uma limpa, deixar uma mensagem, deixar uma palavra e pregar o evangelho ali. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.